Olá, queridos irmãos da Igreja Batista Central. Hoje é Sexta-feira Santa, é o dia em que nós celebramos e nos lembramos do sacrifício de Cristo na cruz por nós. Juntamente com a Páscoa, é o momento mais importante da nossa liturgia e da nossa memória daquilo que Cristo fez e continua fazendo por nós. Então eu gostaria de ler um texto, de meditar a respeito de um texto que está diretamente ligado a essa questão do sofrimento de Cristo na cruz, que é o texto de Hebreus, capítulo 2, versículo 14 até 18. Ele diz assim: Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida por medo da morte. Pois, na verdade, ele não auxilia anjos, mas sim a descendência de Abraão. Por essa razão era necessário que em tudo se tornasse semelhante a seus irmãos, para que viesse a ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas que dizem respeito a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sofreu, ao ser tentado, pode socorrer os que estão sendo tentados. Esse texto ele é, de certa maneira, um resumo e o centro pulsante da ideia teológica que o autor de Hebreus está nos apresentando, que está fundamentada justamente na questão do sofrimento de Cristo na cruz. Naquele momento em que ele olha para o céu, lá na cruz, e pergunta assim: Deus meu, por que me desamparaste? É ali no sentimento desse desamparo, desse sofrimento, é que ele se identifica plenamente com a humanidade. É nesse momento em que ele pode sentir na carne, literalmente, o que é uma vida sem Deus. Ele que sempre andou com o Pai, sempre disse: o Pai está comigo. Naquele momento ele sentiu essa distância, essa separação de Deus, porque Deus estava justamente julgando a humanidade em cima de Cristo. E ali então ele tem essa identificação plena conosco. E aí ele pode saber: puxa vida, é isso que significa estar separado de Deus. E aí ele contempla todo o horror que isso significa. E ali ele se identifica totalmente conosco, nesse momento, e desde o sofrimento anterior dele, no próprio Getsemane, quando ele faz a oração, se é possível afastar esse cálice de mim, afasta. Então ele se identifica plenamente conosco ali nesse momento. E é esse o princípio que o autor de Hebreus explora na sua teologia sobre o sumo sacerdócio de Cristo. Então diz o quê? Que justamente porque os filhos compartilham a carne e o sangue, porque justamente nós somos feitos da mesma matéria, ele participa disso conosco. Ele se torna um homem verdadeiro e sofre verdadeiramente conosco. E com isso, com esse poder de justamente morrer a nossa morte, é que ele nos traz a vitória, porque a morte não pode conter o Filho de Deus. E aí ele é ressuscitado e vence então o diabo. E com isso ele pode também, sendo o primeiro homem ressuscitado, primeiro homem livre do poder da morte, ele transmite esse poder de liberdade também aos outros homens e às outras mulheres deste mundo. Então ele transfere para nós isso. Por quê? Porque ele não está preocupado em tratar de anjos. Ele está realmente tratando e preocupado com homens e mulheres conosco. E é por isso então ele diz que era importante que ele se tornasse em tudo igual aos seus irmãos. E nesse sentido é que ele é igual no sofrimento também. Ele sofre conosco. Ele sofreu a nossa morte, ele sofre aquilo que nós sofremos, ele sabe do que a gente está falando quando a gente clama por alguma coisa a Deus. Ele está junto ao Pai dizendo: olha, eu passei por isso, eu sei como é que é. Então atende ele, diz sim ou diz não, isso não é bom para ele. Ele é o sacerdote que é misericordioso porque justamente ele sabe a bucha que é passar por este mundo. E passar por essa existência. Então ele traz justamente esse caráter de simpatia completa conosco, justamente por ter sofrido. E é nesse sentido que ele pode também nos socorrer naquilo que nós clamarmos a ele. Ele sabe o que nós passamos e ele pode nos socorrer. Então, que seja neste Cristo que morreu por nós, que nós busquemos sempre
a nossa esperança e a nossa certeza de que Ele está clamando junto ao Pai. Está dizendo: Pai, olha por eles, né? Esteja com eles, porque eu morri por eles. Amém? E que Deus nos continue conosco, nos ensinando a passar por esses dias e passar por essa existência inteira.